O ancião está lendo a mensagem, Poder de Transformação, que foi pregada no dia 31 de outubro de 1965, em Fresco, Arizona, Estados Unidos. Preste atenção agora no que ele vai ler no parágrafo 123. Agora notem Satanás. Vocês que seguem estas fitas, o nosso irmão aqui, agora vocês me têm ouvido pregar sobre a semente da serpente. E isso não pode ser negado. Isso foi aberto em um daqueles 7 selos, estava oculto. Semente da serpente. Como você acabou de ver, referindo-se à doutrina da semente da serpente, o ancião leu o seguinte: isso foi aberto em um daqueles 7 selos. Estava oculto. Em outras palavras, o irmão Branham está tentando dizer que, com a suposta abertura dos 7 selos, em 1963, protagonizada por ele, a doutrina da semente da serpente, que estava supostamente oculta, foi finalmente revelada. Temos um problema. Como uma doutrina milenar, como a semente da serpente, que já era conhecida pelos cristãos primitivos, pode agora ser considerada revelada por Branham? Bom, eu gostaria de contestar essa afirmação de Branham, mas antes de começarmos, gostaria de ir ao dicionário para que possamos ver juntos o conceito da palavra revelação. Vejamos. Revelação, ato ou efeito de revelar, declaração, denúncia, confidência, revelação de um segredo, inspiração, conhecimento súbito, revelação mística. Como você acabou de ver, uma das definições desta palavra é revelação de um segredo. Isso significa que, para que o irmão Branham pudesse revelar a doutrina da semente da serpente, de forma genuína, ela teria que ser um segredo, e ela não é um segredo por quase 2 milênios, aliás, ela nunca foi um segredo. A partir de agora, em nome da verdade, eu vou lhes provar que o irmão Branham não revelou a semente da serpente coisíssima nenhuma. Mas antes disso, gostaria de trazer uma definição da doutrina da semente da serpente para você que não está familiarizado com ela. A doutrina da semente da serpente, também conhecida como doutrina da semente dupla ou da dupla linhagem, é uma crença religiosa cristã controversa e marginal que explica o relato bíblico da queda do homem afirmando que a serpente acasalou com Eva no jardim do Éden, e o filho de sua união foi Caim. Este evento resultou na criação de 2 raças de pessoas, os descendentes perversos da serpente que estavam destinados à condenação, e os descendentes justos de Adão que estavam destinados a ter a vida eterna. A doutrina enquadra a história humana como um conflito entre essas 2 raças em que os descendentes de Adão acabarão triunfando sobre os descendentes da serpente. Bom, através da história, se levarmos em conta os primórdios da igreja primitiva até os dias atuais, com certeza, existirá mais de uma dezena de pessoas que pregaram a semente da serpente. Se eu fosse citar, um por um, o vídeo ficaria demasiado grande, e isso não é minha intenção. Portanto, vou citar uma única fonte, a minha fonte favorita quando o assunto é semente da serpente, que é o Evangelho de Filipe. O Evangelho de Filipe datado entre os anos de 180 a 350 d.C., e foi rejeitado como apócrifo e herético pelos pais da igreja como São Irineu. Leiamos agora o parágrafo 42 do Evangelho de Filipe e vejamos o que ele diz. Primeiro houve adultério e depois veio o assassino engendrado no adultério, pois era o filho da serpente. Por isso se tomou homicida como seu pai e matou seu irmão. Pois bem, toda relação sexual entre seres não semelhantes entre si é adultério. Esse Evangelho de Filipe estava em circulação entre 180 a 350 d.C., então, no melhor dos cenários, a semente da serpente já era conhecida por todos, 1613 anos antes da suposta revelação de William Branham. Então como pode alguém do século XX dizer que revelou algo que já era público nos séculos 2 e 4? Vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar o Evangelho de Filipe e constatar por você mesmo. Lembrando que essa não é a única menção da semente da serpente antes de Branham, existem outras dezenas, e até mesmo anteriores a esse Evangelho. Estava oculto. Semente da serpente.